Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da carne? Nós já vimos nos domingos anteriores que Paulo, apóstolo, tinha estado na área da Galácia. Galácia não era uma cidade, não era um condado, era mais como um estado, era uma província romana. Não é? Havia várias cidades naquela região. Havia muitas igrejas estabelecidas ali pelo apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias. E depois da partida de Paulo, outros mestres chegaram, declarando que as pessoas não podiam ser salvas pela simples fé em Jesus Cristo, mas que também precisava acrescentar a obediência à lei e aos rituais da lei. E muitas das pessoas dessas igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado, que foram trazidas ao Evangelho de Jesus Cristo através da pregação de Paulo, foram seduzidas por estes mestres, foram enganadas por estes outros mestres que se seguiram a Paulo, e assim começou uma divisão entre os irmãos das igrejas daquela área. Por isso é que Paulo escreve esta carta, para tratar dessa situação. Estes falsos mestres, conforme nós já vimos, estavam, na verdade, advogando a necessidade de alguém primeiro se tornar um prosélito do judaísmo para poder ser salvo. Ou seja, você primeiro precisava se tornar um judeu para você ser salvo. Eles entendiam assim: poxa, Deus revelou a lei a Moisés, veio Jesus, Jesus também é um judeu, então nós temos que crer nele, sim, para a nossa salvação. Mas depois de crer nele, nós temos que obedecer a lei. A lei de Deus, ou lei de Moisés, que, na verdade, esses dois termos são intercambiáveis nas Escrituras. Às vezes é chamado de lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés. Existem alguns grupos que tentam até dividir a lei em duas, ou até em três. Alguns dizem assim: mas a lei tinha duas partes. Tinha a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, e tinha a lei de Moisés, que era o restante. Isso é uma divisão artificial, só existe uma lei. Por isso é que ela é chamada, às vezes, de lei de Deus, às vezes de lei de Moisés, e às vezes de lei do Senhor, porque é uma lei só. Existe outro grupo ainda que quer dividir a lei em três partes, como eu disse, que diz assim: olha, tem uma parte moral, que nós temos que obedecer, tem uma parte civil, que a gente não precisa obedecer, e tem uma parte ritual, que a gente também não precisa obedecer. Isso não existe, a lei era uma só. O judeu do Velho Testamento tinha que obedecer toda a lei. Ele não conseguia, conforme a gente falou semana passada, mas ele tentava, porque para ele era uma só lei. É claro que havia aspectos da lei que eram morais, por exemplo, não adulterarás, não furtarás, etc, etc. Lá nos 10 mandamentos e também outros: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São mandamentos que têm uma conotação moral. Mas também havia, claro, leis civis. Por exemplo, quando alguém matava outro, o que acontecia com o assassino? Ele também era morto, certo? Quando alguém arrancava um dente de alguém, o dente dele também era arrancado. É olho por olho, dente por dente. Machucava alguém, se cortava o braço de alguém numa briga, seu braço também seria cortado. Isso era uma parte civil da lei, mas era a mesma lei, não era outra lei. E havia o aspecto ritual: eles tinham que trazer os sacrifícios, tinham que trazer aquelas ofertas, aqueles animais para serem sacrificados, as ofertas de cereais, porque era parte da adoração a Deus. Por que eles tinham que trazer sacrifícios? Porque todo homem é pecador. E a lei, conforme nós vimos semana passada, ela não salva. Você não pode ser salvo pela obediência à lei. Porque você, para ser salvo pela lei, você teria que guardar toda a lei. E conforme a gente viu semana passada, ninguém consegue cumprir toda a lei, porque nós somos imperfeitos. Nós teríamos que ser perfeitos para conseguir guardar tudo que Deus mandou. Então a lei, na verdade, não é para a nossa salvação, é para nos mostrar que nós não conseguimos fazer o que Deus nos manda fazer. Por isso, eles, por causa dos seus pecados, eles eram pecadores, os pecados os condenavam. Mas então Deus estabeleceu sacrifícios.
Dizendo assim, olha, quando você pecar, traga um animal, você coloca as mãos sobre a cabeça daquele animal, o animal é sacrificado no seu lugar. Ou seja, é como se os seus pecados tivessem sido transferidos para ele e ele morre em seu lugar. Quem teria que morrer era você. Mas o animal é seu substituto, ele morre no seu lugar. E nós sabemos que estes sacrifícios apontavam para o sacrifício único, exclusivo de Jesus. Quando Jesus veio, ele se tornou o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. E por causa de Jesus ter se tornado o nosso sacrifício, quando nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, já não precisamos mais nem guardar a lei. Não precisamos mais oferecer os sacrifícios. E por quê? Porque Jesus fez uma obra perfeita e completa na cruz. Porém, estes mestres estavam dizendo, não, você primeiro aceita Jesus, sim, como seu Senhor e Salvador. Mas você tem que obedecer à lei. Você tem que fazer você tem que ser um judeu, você tem que passar pelo processo de proselitismo. Você vai se transformar num judeu, se você ainda não é judeu. E você tem que guardar a lei, ou seja, guardar a lei. E uma justiça que está baseada em seguir ou observar estas regras particulares da lei. Assim, Paulo, no final do capítulo 2, conforme a gente viu na semana passada, ele diz assim, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Palavras poderosas estas, não é? Palavras verdadeiras. Por quê? Se a salvação é pela guarda da lei, é por observar estes rituais, observar estas regras e estes preceitos, então, se alguém pudesse ser aceito por Deus por causa das suas boas obras, por ter feito boas obras, por ter obedecido à lei, se alguém pudesse se tornar justo diante de Deus, guardando um conjunto de regras, então Jesus não teria que morrer. Jesus morreu em vão, é isso que Paulo diz. Se você crê que você é salvo pelo que você faz, então Jesus morreu em vão. A maioria das religiões ensina isso, que você é salvo por praticar boas obras. E a Bíblia diz, não, você não é salvo por praticar boas obras. Você é salvo quando você crê na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E você crê nele como seu único Senhor e Salvador, você o recebe como Senhor da sua vida. Nisto está a salvação. Então, o fato de que Jesus morreu, declara que ninguém pode ser justo diante de Deus pelo seu próprio esforço ou pelas suas próprias obras. Deus estabeleceu uma base para a justiça, mas esta base não é as obras, ok? Esta base não está vinculada à obediência à lei, mas à nossa fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo agora abre o capítulo 3, dizendo o seguinte, aí nos primeiros 3 versículos ele fala assim, ó Gálatas insensatos, ó Gálatas tolos. Lembra que os Gálatas eram os habitantes daquela região. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isto de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são insensatos que, tendo começado no Espírito, estejam agora se aperfeiçoando na carne? Então Paulo agora leva esses crentes até o começo da fé deles, quando eles creram em Jesus Cristo. E através da sua fé em Jesus, eles foram considerados justos por Deus. Isso é ser justificado. Não é que eu sou justo, mas quando eu creio em Cristo, que Ele tomou os meus pecados sobre si, as minhas culpas Ele levou sobre si, as minhas transgressões Ele levou sobre si, ou seja, os meus pecados são transferidos para Ele, e a justiça dEle é creditada a mim. Então eu sou salvo pela fé em Jesus e não pelas obras. Está entendendo? Então Paulo falou, olha, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Agora, vocês receberam por causa da lei, que eles nem conheciam, porque eles eram gentios. Ou vocês receberam pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé, obviamente. Né? Então Paulo os leva lá, quando eles receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e através da fé em Jesus, eles foram considerados justos diante de Deus, antes que eles tivessem feito qualquer obra. Né? Deus os considerou como justos. Semana que vem nós vamos ver, se Deus permitir,
o exemplo que Paulo usa de Abraão, como Abraão creu em Deus. Hoje nós vamos ver um outro exemplo de alguém que creu em Deus e foi justificado pela sua fé e não pelas suas obras. Bom, mas agora chega alguém aqui, né, dessa região da Galácia, dessas igrejas, e diz assim, olha, se você realmente quer ser justo, se você realmente quer ser aceito por Deus, então você tem que fazer isso. Se você realmente quer ser aceito por Deus, se você quer ser justo, então você não pode fazer aquilo. Ou seja, comece a estabelecer regras do que você pode e do que você não pode fazer. Não é? Eu me lembro que muita gente lá do Brasil me perguntava assim, você é crente, na sua igreja pode isso, na sua igreja pode, a sua religião, não é questão de igreja permitir ou não permitir, é que as pessoas têm isso tão associado, por causa das religiões em geral, e alguns cristãos, como eu falei a semana passada, e nós vamos ver isso de novo, também, na sua vida cristã, eles constroem regras para si mesmos, e as pessoas então começam a perguntar a você, você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? Então esses mestres falsos que chegaram lá, começaram a estabelecer regras para a justificação, para as pessoas serem aceitas diante de Deus. O que nós também, como eu disse, temos a tendência a fazer. Não é? Quantos de nós criamos regras? Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, duvido que tenha alguém aqui que leia mais, né? Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, se você ler um devocional da manhã. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não lê devocional. Não sou contra. Muitas pessoas têm o seu devocional, gostam de seguir. De vez em quando postam lá no grupo. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sou um crente que não lê devocional, porque eu não gosto de devocional. Eu gosto de ler a Bíblia. E meditar na Bíblia. Às vezes eu até leio uma outra coisa no devocional. Acho bom. O devocional, para quem não sabe, é um pequeno livro de meditação com um versículo bíblico sobre o qual você vai meditar. Não é aquela meditação transcendental, não é aquela meditação oriental ou da yoga, que você fica lá, né? Uma vez disse que tinha uma pessoa que sentou e começou assim, aí chegou do lado, olhou, deve ser assim agora, 2. Mas não é isso, mas é meditar, você usar a sua mente para você considerar a palavra de Deus. Está bem você ler seu devocional. Agora, não é porque eu leio o devocional que eu sou mais justo aos olhos de Deus. Eu não sou aceito por Deus por orar mais, ou por ler o devocional, sabe? Mas eu passo meia hora em oração por dia. Amém. Você deveria mesmo. Né? Por causa da sua dependência de Deus. Não para você ser mais justo aos olhos diante de Deus, porque isso não te torna melhor aos olhos de Deus. Né? Mas tem gente que pensa, eu sou melhor do que aqueles que não fazem estas coisas. Sou melhor, porque eu faço e fulano não faz. Então, devo ter aí um lugarzinho especial com Deus. Era o caso daquele fariseu, que Jesus mencionou que foi orar. Não é? E ao lado dele estava um publicano. O publicano era considerado o pior pecador pelos judeus. Porque o publicano, ele cobrava impostos para um governo estrangeiro e muitas vezes eles metiam a mão no dinheiro extra do povo, roubavam. Parece um certo país que a gente conhece, né? Mas não vou falar o nome dele. Tanto é que você lembra quando Jesus falou lá para um publicano que queria pousar na casa dele, o publicano se chamava Zaqueu, o que ele falou para Jesus? Se de alguma coisa eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes, a consciência doeu, né? Assim que eram considerados os publicanos. Mas Jesus disse que subiram então o fariseu, que era considerado um exemplo de santidade aos olhos dos judeus, e subiu o publicano, que era o pior dos pecadores, lá no templo para orar. E Jesus diz assim que o fariseu orava assim, Deus, graças te dou, porque eu não sou, né, como os demais homens, roubador, adúltero, e isso, e aquilo outro. Além de não ser tudo isso, né, eu também não sou como este publicano. Não sou como este pecador aqui. Olha, eu jejuo 2 vezes na semana, e eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O que ele está dizendo para Deus? O Senhor considera as minhas boas obras, porque olha como eu sou bonzinho. Eu faço tudo isso que está escrito na lei para fazer. Mas olha, eu não sou como este publicano. E Jesus disse que o publicano, coitadinho, estava lá, sentindo-se o mais miserável dos pecadores. E ele batia no peito e nem conseguia erguer os olhos a Deus, os olhos aos céus. Ele simplesmente dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, qual dos dois desceu justificado para casa? O religioso ou o pecador? O pecador. Porque ele entendeu que ele jamais poderia se justificar diante de Deus pelas suas obras.
nem boas nem más. Mas, então, ele entendeu o conceito da graça. A graça é para quem, como eu disse semana passada, é para quem precisa, para quem reconhece que é pecador, que não vai tentar se justificar diante de Deus pelas suas obras, pelo seu próprio esforço, mas reconhece que precisa de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo. Ok, então Paulo diz assim, olha, vocês começaram bem, não é? Vocês começaram bem, agora vocês estão querendo ir por este caminho. Olha o que ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 2. Ele diz assim, olha, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei diante de Deus, e sim mediante a fé em Cristo. Então Paulo diz assim, não adianta você ir por esse caminho, você jamais será justificado pelas suas obras. Se eu pudesse ser justificado diante de Deus, se eu pudesse ser aceito diante de Deus, obedecendo a lei, qualquer conjunto de regras, então Cristo morreu em vão. A morte de Jesus foi em vão, entendeu? Mas os gálatas foram enganados por este grupo, e muitos deles estavam seguindo isso. Eles foram, Paulo usa aqui a palavra, veja aí no versículo 1, ele diz assim, quem fascinou vocês? Quem fascinou? A palavra que Paulo usa no grego é quem enfeitiçou vocês. Sabe o que é ser fascinado? A gente usa essa palavra, fascinado, que até eu acho que é uma música, né, com esse nome, fascinação, algo assim. Mas o que quer dizer na verdade? Quer dizer fascinar, quer dizer, alguém tomou o controle da sua mente e levou você a pensar de uma determinada maneira. Você foi enfeitiçado, a ideia original é essa, para pensar desta maneira. E Paulo diz assim, vocês foram enfeitiçados por este grupo que chegou dizendo que não, você tem que obedecer regras e preceitos e leis para você poder ser um cristão. Aí Paulo então vai para a pergunta seguinte, olha, quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Porque a resposta óbvia é que eles receberam o Espírito pela fé. No Velho Testamento, sob a lei, ninguém recebia o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha ocasionalmente sobre algumas pessoas, sobre alguns reis, sobre alguns profetas, sobre alguns líderes, mas ele não vinha sobre o povo. O Espírito Santo não morava nas pessoas, ele vinha sobre algumas pessoas em ocasiões pessoais para realizar uma determinada tarefa e depois ele se retirava. Ele não morava nas pessoas. Mas quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em nós. Então Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo por aquela lei ou vocês receberam o Espírito Santo pela mensagem do Evangelho, pela pregação de Jesus Cristo crucificado? É óbvio, vocês receberam pela fé, não foi pela lei. Não é? Então essa epístola aos Gálatas é importante, porque parece que até os dias de hoje, há uma grande tendência para a gente voltar para as obras, ou como uma base para o nosso relacionamento com Deus. Vou dar alguns exemplos, além desses que eu já falei. Isso é sempre uma base perigosa para o seu relacionamento com Deus, porque as nossas obras nem sempre são aprovadas, nem mesmo por nós. Quantas vezes você fez uma coisa e depois você se arrependeu, achando até que estava fazendo uma coisa boa, e você se arrependeu? Nós mesmos não conseguimos muitas vezes nos aprovar naquilo que nós fazemos. Não é? Paulo diz assim, olha, eu quero fazer o bem, e não consigo. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes isso acontece com a gente? Não é? Então, a pergunta de Paulo, se receber o Espírito Santo pela pregação da fé, ou pelas obras da lei? A resposta é óbvia. Você recebeu o Espírito Santo pela fé. É um dom de Deus. Você não pode merecer o Espírito Santo. Você não pode merecer a salvação e também não pode merecer o Espírito Santo. Eu vejo pessoas que às vezes passam noites buscando o Espírito Santo. E não está errado se você está buscando o Espírito Santo para ser cheio dele. Mas pessoas fazem como se fosse um mérito. Tem gente que fala assim, eu orei no monte, e lá no monte tem mais poder. Onde está isso na Bíblia? Está certo que os montes, muitas vezes, na Bíblia, são associados com a presença de Deus. Mas uma coisa que os filisteus descobriram é que Deus não é o Deus só dos montes. Deus também é o Deus dos vales. Deus fala assim, eu não sou só o Deus de perto, eu também sou o Deus de longe. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer, olha, lá no monte tem mais poder. Tem mais poder porque você estava orando. Se você estivesse orando no seu quarto, o poder seria o mesmo. Agora, quando você não ora em casa, só ora no monte, só vai ter poder no monte. Você está entendendo? Mas a gente coloca isso para nós. Colocamos certas coisas na nossa vida cristã como se elas fossem mais importantes que outras. São lugares, são pessoas que a gente atribui tanto poder e tanta, né? Não, você não recebe o Espírito Santo
E nem o poder do Espírito Santo por mérito. Você pode buscar, você não recebe por mérito. É um dom. Você nunca vai ser digno dele. Meu corpo ser digno de ser o templo do Espírito Santo, nunca. Como diz o americano, no way, Jose. Nunca você vai merecer que o Espírito Santo more em você. Eu recebi o Espírito Santo pela pregação da fé. Entendeu? Você recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé. Aí Paulo continua, ele diz assim, Gálatas insensatos, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne? É aqui que você começa. Você começou no Espírito, ok? Você aceitou Jesus como seu Senhor. Então você começou uma nova vida, a vida do Espírito. Jesus diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se você recebeu o Espírito Santo, você agora é filho de Deus, você entrou no reino de Deus, você começou. Agora, Paulo diz, só que vocês começaram no Espírito Santo, mas agora vocês querem terminar na carne? Será que agora você vai melhorar a obra de Deus em sua vida? Por seguir certas regras, por fazer certas coisas, por obedecer certos regulamentos? Você vai melhorar a obra de Deus em sua vida? E quantas vezes, gente, vamos ser sinceros, nós estamos tentando melhorar a nossa justiça, a nossa aceitação diante de Deus pelas obras, pela obediência, fazendo promessas a Deus, fazendo alianças com Deus. Quer ver? Você fala assim, Deus, eu te prometo que a semana que vem eu vou orar fielmente, 1 hora todo dia. Ok? Está errado você orar? Não. Mas se você usa isso como uma maneira de obter a bênção de Deus, tem alguma coisa errada. Você não entendeu o conceito da graça. Ou você fala assim, eu te prometo, Senhor, que eu vou. Agora, Senhor, com base nesta promessa que eu estou fazendo, eu quero que Tu me abençoes. Então Deus vai me abençoar pela minha obra, pelo meu esforço pessoal, não pela graça. É um conceito difícil às vezes de entender, mas é o que a Bíblia ensina. Sabe o que é? É que a gente acha que eu vou ser mais justo, eu vou ser mais aceitável aos olhos de Deus, eu vou ser mais santo no final da semana, tendo orado 1 hora todo dia. Se você quer fazer um propósito de orar a Deus todos os dias, 1 hora, amém. Mas não pense que isso é que lhe traz a bênção de Deus. Porque então a bênção de Deus está dependendo de você. É o que muita gente faz hoje, não é? Tem gente hoje que cria umas regras assim, você tem que decretar. Não é? Você tem que decretar. Eu decreto a bênção de Deus. Quem é você para decretar a bênção de Deus? Você pode orar. Você pode abençoar. Mas você não pode dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E tem gente ensinando isso. É uma forma de legalismo. Né? Então, se eu não decreto, se eu não declaro, se eu não tomo posse, então não acontece. Acontece se é a vontade de Deus e eu estou afinado com o propósito de Deus para a minha vida, que quem me abençoa é Ele. A bênção, lembra que eu falei na semana passada? A bênção está em Deus, não na minha performance. A bênção está em Deus e não naquilo que eu digo. A bênção está em Deus e não naquilo que eu faço. Ok? Eu é que preciso procurar me colocar me aliar com Deus, com a sua vontade, mas eu não posso dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Né? Então, Paulo diz assim, muitas vezes nós começamos no Espírito e muitas vezes estamos tentando nos aperfeiçoar na carne. Na carne, o que quer dizer? Pelos nossos esforços carnais, pelos nossos esforços pessoais. Paulo está repreendendo os gálatas por este falso conceito. Em outro lugar, em Romanos 1, Paulo diz assim, o justo viverá pela fé, porque a justiça de Deus revelada no Evangelho é de fé em fé. Ou seja, a minha vida cristã começa quando eu creio em Jesus. Foi fé, não foi obras, certo? Mas ela continua também por fé e não por obras. As obras serão uma consequência da minha fé. Não são elas que determinam o meu relacionamento com Deus. Não são elas que determinam a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas a minha dependência da sua graça. Meu entendimento de que Ele me abençoa por causa da sua graça. Quando Paulo está dizendo o seguinte, quando há uma mistura de obras mais graça, né, para a salvação, isso também consiste numa mistura de carne versus espírito. Paulo fala assim, vocês começaram no espírito, agora vocês querem começar na carne.
Porque a graça vem a mim pelo Espírito Santo, não pelas minhas obras, pelo meu esforço. Mas quando eu quero misturar obras, então eu estou falando, então eu vou fazer com a minha carne, eu não dependo tanto da graça de Deus. A graça de Deus é insuficiente. Então, a mistura da vida cristã tira a alegria da salvação. É por isso que você encontra muitos crentes vazios, tristes, inconformados. Crentes que não encontram aquela plenitude que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque eles estão dependendo dos seus esforços. Eles estão misturando obras e espírito. Não dá, ou é um, Paulo diz, ou é outro. Tá? Quando você faz essa mistura na vida cristã, ela tira a alegria da salvação. E a liberdade cristã, que é a vida no Espírito. Você deixa de viver no Espírito e passa a viver a carne. Do seu próprio esforço. Ok? Daquilo que você acha que dá para você fazer. E assim Paulo teve esse conflito com esse pessoal, mas ele não cedeu. Se você começou pelo Espírito, você precisa terminar pelo Espírito. E ele diz assim, olha, terá sido em vão, que tantas coisas vocês sofreram, se na verdade forem em vão. Aquele, pois, que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Preste atenção aqui nesse negócio que Paulo fala de milagres. Paulo diz assim, vocês receberam milagres, Deus opera milagres entre vocês, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Ok? Isso aqui cria problema muitas vezes. Conheço muitos crentes que têm problema com isso. Porque tem aqueles pregadores que saem, que têm ministérios de milagres. Certo? Ou que eles chamam de ministérios de milagres. Então, você vai lá e vê assim a propaganda, né? Venha e veja milagres. Ok? Milagres. Toda segunda-feira à noite. Não sei porquê, sempre na segunda-feira. Já notou? Eu desconfio porque segunda-feira ninguém vai à igreja, então é uma maneira de motivar o pessoal, né? Aí, diz assim, milagre toda segunda-feira à noite. Como se Deus fosse limitado a só fazer milagres na segunda-feira à noite. Ok? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Tá? Deus faz milagre quando Ele quer. Você crê nisso? Você precisa de um milagre hoje? Deus pode lhe conceder o seu milagre hoje. Bem, mas eles dizem, segunda-feira à noite é o milagre. Aí eu chego lá no domingo, não, hoje você não vai receber milagre. Porque hoje não é segunda-feira, você tem que voltar amanhã. Hello? Mas tudo bem, né? Como eu falei, vamos deixar de lado por enquanto. Tá? Mas qual é o problema que isso cria? É porque muitas vezes, estes evangelistas que pregam milagres, têm profundos problemas pessoais. Ok? Muitos deles têm problemas sérios, graves. Ok? Eu não estou justificando os problemas deles, não. Mas alguns têm. E aí, mesmo com esses problemas, ele se levanta diante de uma grande multidão de pessoas, né? E parece haver milagres operados através do seu ministério. Pessoas são curadas, são libertas, enfim. Não é? Agora eu quero que você entenda o seguinte, aqueles que fazem milagres não fazem isso com base em sua justiça. Ok? E muita gente se escandaliza quando se aproxima dessas pessoas. Quando tem a oportunidade, às vezes, de ter um convívio mais íntimo, as pessoas se escandalizam. Porque lá na reunião eles fazem milagres, mas quando olha para a vida pessoal deles, o que eles fazem é inconsistente. Então isso faz com que muita gente se escandalize. Porque, de alguma maneira, nós pensamos que este fazer milagres está relacionado com santidade. E com justiça. E com a obediência de uma linha fina de compromisso com Deus. Aí a gente olha para aquela pessoa e vê que ela não vive uma vida consistente e muita gente então se escandaliza. Preste atenção nisso, Deus não nos recompensa pelas nossas obras. Deus não nos recompensa pelos nossos esforços, nem por nossa bondade. O que quer que Deus me dê, Ele me dá com base em eu crer em sua graça. Você pode dizer amém isso? Está entendendo? Não é realmente olhar para a meu próprio eu, não é?
fraqueza, fracasso, o que quer que seja. E essas pessoas aprenderam isso. Que não é a fraqueza delas, elas não olham para a sua fraqueza. Entendeu? Elas sabem que elas têm problemas muitas vezes. Porém, Deus opera através da sua graça e por meio da fé. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu vejo pessoas que vão lá, é aquele evangelista, ele não tem uma vida coerente. E como é que opera milagre? A pessoa chega lá às vezes é curada. Eu vou lhe dar a resposta, porque Deus honra a fé das pessoas que vêm para receber de Deus. É pela graça. É pela graça. Está entendendo? Eles vão dar contas a Deus do que eles fazem. Lembra-se que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus falou, olha, eu nem conheço vocês. Mas quando as pessoas veem que elas creem no poder de Deus, Deus honra a fé dessas pessoas. Então, qualquer obra que Deus tenha feito em minha vida, venha a mim, por minha fé em Jesus Cristo e na graça de Deus. Se você realmente conseguir assimilar essa verdade, entendeu? Aí você pode começar a esperar Deus te abençoar. Muita gente diz assim, Deus não me abençoa, porque isso, porque aquilo. Não, creia em Jesus Cristo. Creia na graça de Deus. Quando você consegue entender isso, você pode esperar bênçãos de Deus. Porque a bênção de Deus sobre a sua vida não está baseada na sua performance. Não está baseada em você obedecer esta ou aquelas regras. Entendeu? Na verdade, quero lhe falar a verdade, você não sabe é que você não merece as bênçãos de Deus, nenhuma delas. Nenhum de nós merece as bênçãos de Deus. Por isso, quando eu venho a Deus, eu não venho com base no que eu mereço. Está entendendo? Se Deus fosse me dar o que eu mereço, eu estaria fritando lá no fogo do inferno agora, gente. E você também. Se Deus vai me dar o que eu mereço, tem até uma música que a gente canta, né? Quero de volta o que é meu, né? Restitui. Cuidado com essa música. Porque se você for levá-la ao pé da letra, se você quiser o que é seu, e pedir que Deus lhe dê o que é seu é a condenação eterna. Eu sei que a música não está falando nesse sentido, mas essa é a verdade. Se Deus for realmente me dar o que é meu, eu vou fritar lá no fogo do inferno. Entendeu? O que eu recebo de Deus não é de acordo com as minhas obras. E também não é de acordo com os meus pecados. Porque o salmista diz assim, lá no Salmo 103:11, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim é grande a misericórdia de Deus para com os que o temem. Então eu me firmo na graça de Deus. Eu ando na graça de Deus. Não é nos meus esforços. Não é na minha obediência a esta ou aquela regra ou lei. Agora, isso significa então que eu posso sair por aí e viver uma vida pecaminosa, uma vida lasciva? Eu posso dar fora e pecar quanto eu quiser? Não. Não. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange a viver uma vida que é agradável a Deus. Ele me constrange a viver uma vida que agrade a Deus. E quando eu uso este critério de agradar a Deus para as minhas atividades, eu descubro que eu vivo uma vida mais estrita do que quando eu tento usar o certo e o errado como base para uma atividade qualquer da minha vida. Muita gente me pergunta assim, olha, é muito comum as pessoas perguntarem, é certo fazer isto? É errado fazer aquilo? Na verdade, quem está perguntando isso está fazendo a pergunta errada. Essa não é a pergunta certa. É certo fazer isto? É certo fazer aquilo outro? É errado fazer aquilo? Não é isso que a gente tem que levar em consideração. A consideração sempre deve ser, isto agrada a Deus, se eu o fizer. Isto agrada a Deus, se eu o fizer?
Muita gente fala assim, olha, não tem nada de errado com isso. Se você fizer isso, não tem nada de errado. Mas está olhando pelo foco errado. A consideração é, mas isto agrada a Deus? Esta é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Alguém vem te perguntar assim, eu queria saber se tal coisa é da vontade de Deus. É certo ou errado, de acordo com a vontade de Deus? Essa não é a pergunta. A pergunta é, isto agrada a Deus? Se está claro na Bíblia que não agrada a Deus, eu não vou fazer. Não porque uma regra está me dizendo que eu não posso fazer. Não porque alguém me deu uma coletânea de regulamentos. Não, mas porque eu quero agradar a Deus. Porque meu relacionamento com Ele é baseado na graça e no amor dEle por mim. Certo? Então, quando estou vivendo para agradar a Deus, eu não olho para as minhas próprias imperfeições como a base para eu receber alguma coisa de Deus, porque eu sou imperfeito e Deus sabe muito bem disso. Quantos de nós estamos tentando receber algo de Deus com base nos nossos méritos? Com base no nosso próprio esforço? Certo? Por exemplo, se eu tenho um bom dia, né? E eu fiz algo especialmente benevolente, e sei lá, fiz algumas boas obras extras, né? Eu não olho para estas boas obras como a base para eu receber algo de Deus. Eu não digo, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz? Estou igual aquele fariseu. Senhor, o Senhor viu o que eu fiz? O Senhor observou? Olha, o Senhor viu como eu me saí bem? O Senhor viu como eu fui bonzinho hoje? Você não pode pensar assim, Senhor, eu mereço um crédito especial por ter feito isso. Será que o Senhor não pode fazer isso por mim? Será que o Senhor não pode fazer aquilo por mim? Porque olha o que eu acabei de fazer por ti. Não, Deus não se relaciona conosco com base do que nós fazemos por Ele ou para Ele. Eu faço por causa do meu amor por Ele. Deus não me recompensa pelos bons esforços ou pela boa performance. Deus me abençoa porque Ele me ama. Porque Ele me ama. E Ele me ama por eu simplesmente confiar nele. E Ele me ama quando eu procuro agradar a Ele. Mas mesmo isto não é a base para o que Deus me dá. Ok? A base é o amor de Deus por mim. E a sua graça para comigo. Ele derrama as suas bênçãos sobre mim. Derrama o seu amor quando eu simplesmente creio nele, que ele é capaz de fazer isso, e confio nele que ele vai fazer isto. Então, o relacionamento baseado em amor e em confiança, em buscar agradar a Deus. Eu quero encerrar dizendo assim, tem muita gente tentando vir a Deus com base na sua justiça. Dentro das igrejas também. E se você está tentando se aproximar de Deus, ou receber algo de Deus baseado na sua justiça, então você vai ser privado do que Deus quer fazer em sua vida. Porque você fala assim, olha, se eu alcançar um certo patamar, então Deus vai me abençoar. E aí você se esforça, e você não consegue alcançar o patamar. Aí você se sente culpado. Porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. E às vezes você até chega a um certo patamar e você diz assim, não, mas Deus não me abençoe porque eu preciso alcançar mais um degrau. A vida cristã não é baseada assim, não, gente. Não é com base nas minhas ações. A gente diz assim, tá bem, eu creio que a salvação é só pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Porém, nós nos esquecemos de que a vida cristã também é com base na graça de Deus e pelo meio da fé em Jesus. Só que depois de salvo, nós queremos acrescentar coisas. Achando que se nós fizermos determinadas coisas, nós vamos ser mais agraciados por Deus, vamos ser mais abençoados por Deus. E graça deixa de ser graça, porque graça, conforme nós já falamos, é favor imerecido de Deus. A partir do momento que você merecer, já não é graça. Só que nenhum de nós jamais vai merecer. Quem você conhece na Bíblia que recebeu a graça de Deus por ter merecido?
Semana que vem nós vamos falar de Abraão. Mas eu quero hoje terminar falando de um personagem da Bíblia, que experimentou o que é a graça, que entendeu o que é a graça de Deus. Agora, se você não entender o conceito da graça, como eu disse, se você está tentando vir a Deus para receber algo dele baseado na sua justiça pessoal, você vai ser privado de receber muitas coisas que Deus tem para você, porque ele não vai lhe dar. Porque se ele lhe der, você vai pensar, realmente eu sou tão bom, eu tenho um lugar especial com Deus, eu me esforcei e ele me abençoou. Isso não é o evangelho, isso é a lei. A lei que diz que você tem que fazer essas coisas. A lei que diz que você tem que se esforçar, só que você não consegue. E aí você se sente culpado, por isso você precisa de um Salvador. E este Salvador é Jesus, que guardou a lei por você e tomou todos os seus pecados sobre si para lhe dar a salvação. Mas depois de aceitarmos a Jesus, muitas vezes nós queremos agradar a Deus com base nas nossas obras. Veja bem, você vai se roubar de muitas ricas bênçãos de Deus que Ele quer derramar sobre você, se você tentar se relacionar com Deus com base nisso. Mas se você sempre vier a Deus, com base no amor de Deus por você, e na graça de Deus para com você, então você nunca será privado das bênçãos de Deus. E quando eu creio e confio que Deus vai abençoar a minha vida, muito embora eu não mereça, eu estabeleço um relacionamento baseado na graça. E eu quero terminar com esse personagem da Bíblia. O nome dele é Jacó. Todo mundo aqui conhece a história de Jacó, né? Jacó era um bom caráter ou mau caráter? Pode responder, um bom caráter ou mau caráter? Ele era bonzinho ou ele era um salafrário? Se ele fosse político, hoje ele seria americano ou brasileiro? Essa é uma comparação que não dá para fazer. Né? Bandido. Um salafrário. Enganador. O próprio nome dele, Jacó, significa enganador. Até no nome. Tem muita gente que gosta de dar o nome de Jacó para o filho, né? Cuidado. Enganador. Suplantador. O cara já nasceu tentando dar um golpe. 7-1, né? Como diria lá no Rio, né? Entendeu? Ele era um malandro. Mas um dia, esse malandro teve um encontro com Deus. Quem se lembra? Depois de ter enganado seu pai, depois de ter enganado seu irmão, depois de ter enganado seu sogro, depois de ter aprontado 1001, um dia ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve aquele encontro com Deus, ele entendeu o conceito da graça. Ele entendeu o conceito da graça. E lembra-se ali, ele se atracou com Deus, ali no Val do Jaboque. E alguns falam que é um anjo, mas a Bíblia não diz que era um anjo. E ele diz, eu vi Deus. Podia ser o anjo do Senhor, que às vezes é uma linguagem bíblica para representar o próprio Deus. E ali ele se atracou com Deus e falou, eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto tu não me abençoares, tu não vais embora. Mas naquela luta, ele entendeu o conceito da graça. Ele falou assim para Deus, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Mas abençoar é baseado em quê? Nas minhas boas obras? O cara era um salafrário, ladrão, roubou a primogenitura do irmão. Sem vergonha. Baseado em quê? Ele ia ser abençoado. Se a bênção de Deus é baseada nas boas obras, que boas obras ele tinha? E aí ele diz para Deus, Senhor, eu não sou digno. Na Bíblia em inglês diz assim, eu não sou digno da menor das tuas misericórdias. Ele entendeu o conceito da graça. Não é baseado em quem eu sou. Não é baseado no que eu faço, mas é baseado na graça de Deus. A misericórdia é outro aspecto da graça. Como eu sempre digo, são dois lados da mesma moeda. Graça de cá e misericórdia do outro lado. Misericórdia, na verdade, no Velho Testamento é a graça no Novo Testamento. Senhor, eu não sou digno da menor
das tuas misericórdias. Não é a minha dignidade que conta. Você entende? Não é a minha dignidade que conta. Jacó, como a gente falou, era um safado. E ainda assim, Deus o abençoou abundantemente. E ele sabia disso. Certo? Se então é justificativo para você permanecer no pecado? Não, como diz Paulo, você começou pelo Espírito, agora você quer terminar pela carne? Não, não é isso. Mas naquele momento Jacó entendeu. Ele entendeu que não era por causa do que ele tinha feito. Ele era enganador, ele era um salafrário, ele era um manipulador. E quando ele olhou para as bênçãos de Deus, ele disse: ó Senhor, eu não sou digno da menor das tuas misericórdias, porém, tu me tens abençoado. Entenda, Jacó não mudou para se tornar abençoado. Ele mudou porque ele foi abençoado. Naquela noite, naquele lugar, quando ele diz: eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. O anjo falou para ele assim, o anjo do Senhor, o próprio Deus falou para ele assim: até aqui, seu nome é Jacó. Você tem sido enganador. Mas a partir de hoje, seu nome será Israel. E a gente não entende, muitas vezes, o que está implícito nessa mudança de nome. Até aqui você foi um enganador. Suas obras foram péssimas. Não está baseado, a minha graça não está baseada nas suas obras. Mas porque você entendeu o conceito da graça, agora você será Israel. Israel tem vários significados. Um deles é príncipe de Deus. Gente, você já imaginou o salafrário se chamar de príncipe de Deus? Você, a partir de agora, é príncipe de Deus. Também significa aquele que luta com Deus e prevalece. Você lutou com Deus, o anjo falou, e você prevaleceu. Estou falando anjo, mas a Bíblia não diz que era anjo. Eu falei, né? A gente normalmente fala anjo. O próprio Deus falando para ele: você lutou com Deus e você prevaleceu. Agora você é Israel. Em outras palavras, você agora é o vencedor. Ele entendeu o conceito da graça. Senhor, eu cheguei aqui, eu era um pecador, eu era miserável, eu era enganador, eu era salafrário, enganei tanta gente, eu fiz tanto isso, mas a tua graça me alcançou. E a partir daí, ele é transformado. Ele não é transformado por causa do que ele fez, mas ele é transformado pela graça de Deus, e por causa da graça de Deus, agora ele vai produzir obras. Não porque tem uma lei, porque a lei nem existia nessa época, mas por causa da graça de Deus, agora ele quer agradar a Deus. Entendeu? Entende esse conceito da sua vida? Não tente se relacionar com Deus baseado no que você faz, porque não vai funcionar. Entenda a graça de Deus. Senhor, eu não mereço, graça e favor imerecido. Mas eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E quando a graça entra na minha vida, aí Deus me transforma. Deus me transforma. Deus me muda. Ele que vai trabalhar no meu caráter, sou eu. E eu agora, baseado no meu novo relacionamento com Deus, que é baseado na graça, vou querer uma vida diferente. Vou querer uma vida que agrade a Ele. Não porque alguém me deu um conjunto de regras, pode ou não pode. Faça isso, não faça aquilo. Não, mas porque eu quero agradar a Deus. E aí eu vou à sua palavra e vejo o que é que agrada a Deus e vou procurar viver aquilo que agrada a Deus. E vou ver também aquilo que não agrada a Deus e eu vou viver de modo que procure, não, desagradar a Deus. Nunca vou ser perfeito. Por isso, sempre vou depender da graça. Entendeu o conceito? Inclina a sua cabeça, vamos orar. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você tem procurado, tem tentado se relacionar com Deus baseado nas suas obras, nos seus esforços pessoais. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ah, mas se eu fizer isso e aquilo, Deus vai me amar mais. Não, Deus já te ama com todo o amor. Ou então estou fazendo isso e Deus então agora me ama menos porque eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Isso também não muda o amor de Deus por você. O que você precisa é um relacionamento com Deus baseado na graça. Se você não recebeu ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não entendeu o conceito da graça, convido você agora a convidar Jesus para entrar na sua vida. Dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu sei que não é pelo meu esforço, eu sei que não é pela minha obra, mas é por causa da tua graça. Entra na minha vida, me transforma. E se você já tem um relacionamento com Deus, não
tente se relacionar com Ele pelas suas obras, pelos seus méritos, porque não vai funcionar. É somente pela graça, graça e favor imerecido. Começa pela fé, continua pela fé e vai terminar pela fé. Chega, eu reconheço, Senhor, que eu tenho tentado ganhar o teu favor através da minha performance, através das obras, através de obediência a certas regras e leis. Mas hoje eu entendo que não é isso que vai me dar a vida que Jesus prometeu, a vida de abundância. E eu me rendo a Ti. Vamos orar, repita comigo essa oração. Diga: Senhor, eu entendi a Tua palavra, que fala da graça. É o Evangelho da graça. É o Evangelho do favor imerecido. Não é por causa do que eu fiz ou deixei de fazer, mas por causa do Teu amor e da Tua graça. Eu sei que eu tenho sido imperfeito. Quantas vezes eu tenho procurado melhorar, mas eu tropeço. Nunca serei perfeito nesta terra, mas eu confio naquele que é perfeito e que fez a obra perfeita da cruz, Jesus Cristo, meu Senhor. E nele, em Jesus, eu ponho a minha fé e recebo a Tua graça. Me perdoa os meus pecados e as minhas tentativas de me justificar diante de Ti, de ser aceito por Ti, por aquilo que eu faço, pela minha performance. Me perdoa, Senhor, e enche-me com a Tua graça. Que o Espírito Santo, que me foi dado pela fé, possa habitar em mim e me ajudar a entender que é somente pela graça que eu vou ter uma vida de paz verdadeira, uma vida abundante. E, Senhor, eu vou deixar de fazer coisas não porque tem regras me dizendo que eu não posso fazer, mas porque eu quero Te agradar. Ajuda-me, Senhor, a ter um relacionamento contigo baseado no Teu amor, em procurar Te agradar. Por outro lado, Senhor, eu vou fazer coisas também não porque alguém as impôs a mim, mas porque eu quero Te agradar. Tu me amas, eu Te amo, e eu quero, Senhor, fazer estas coisas porque eu Te amo, porque eu quero Te agradar. Ajuda-me, Senhor, a viver esta realidade da graça na minha vida pessoal, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, diga amém. Amém.